culto. Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia no texto de Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler o livro de Filipenses, capítulo 3, dos versos 12 ao 14. Filipenses, capítulo 3, dos versos 12 ao 14. Nós vamos ler o capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Quem encontrou, diga amém. Nossa, hoje vocês estão... O que aconteceu? Está frio, o pessoal cansou ontem. Ontem a gente teve o culto lá no sítio do Marcon. Aliás, até falar algo importante sobre isso, né? Ontem nós tivemos um culto, a gente já é o segundo ano consecutivo, e a gente chama de culto caipira, né? Até pelo momento, né, do que a gente está, que é um momento de frio, aí tem muitas festas nesse período. Mas eu estava dizendo para a igreja o seguinte: você que não conhece a história, já há algum tempo a Rosa e o Marcon, eles desejavam esse sítio, e um dos objetivos dos nossos irmãos era fazer nesse sítio um momento ou um lugar de adoração, que a igreja pudesse se reunir e que a igreja pudesse estar junto. E a gente conseguiu fazer isso ano passado, nós fizemos esse ano de novo. Ah, pastor, é uma festa junina disfarçada? É uma festa de gratidão a Deus. E isso não parte da época, isso parte do coração dos nossos irmãos, que há muitos anos queriam fazer isso. E como eles conseguiram, Deus deu a bênção deles terem esse sítio, e eles fazem a maior questão da igreja inteira ir lá. E ontem tinha muita gente, foi muito especial o tempo que a gente teve lá ontem. Foi de muita alegria. Mas eu queria que a gente fizesse isso, estabelecesse isso no nosso calendário anual, como um evento de gratidão a Deus. Esse vai ser um evento de gratidão. Todo ano a gente vai estar lá, né? Se a Rosa e o Marcon deixarem, né? É lógico que deixam, porque é desejo do coração deles. Mas a gente vai estar lá todo ano, celebrando, agradecendo a Deus e louvando, porque assim, Deus tem feito grandes coisas por nós. Muitas coisas Deus tem feito por nós, e é por isso que nós nos alegramos, diz o salmista. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então é um tempo de gratidão. E eu quero convidar você a todo período do meio do ano, a gente ter esse tempo de gratidão, de agradecimento e de culto ao Senhor. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, dos versos 12 ao 14. A gente vai ler esse trecho da palavra do Senhor, que diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Na década de 90, eu comecei... Não é um esporte que eu gosto muito, mas eu comecei a acompanhar o tal do basquete. Até porque a gente estava no auge, acho que até da seleção brasileira, que tinha o Oscar, tinha o Marcel, Pipoca, tinha uma turma lá, Josué, uma turma que jogava basquete. Eu não sei se você não é dessa época, o pessoal vai fazer assim, ó. Mas tinha uma turma que eu gostava de assistir. Eu me lembro que a gente juntava a família ao redor da cama dos meus pais, a gente juntava todo mundo no quarto para assistir a Olimpíada, a seleção brasileira jogando, o campeonato sul-americano. A gente gostava de assistir essas coisas. E eu gostava de assistir, eu passei a ter gosto pelo basquete internacional. Então, a gente não tinha hoje os acessos que a criançada tem hoje, de ligar um YouTube e ver qualquer coisa, mas eu gostava de assistir o auge dos anos 90. Então, tinha Larry Bird, Isaiah Thomas, Magic Johnson, e tinha um tal de Michael Jordan lá.
entre outros, Charles Barkley, tinha uma turma boa que jogava. Depois eu acabei não acompanhando mais. Mas eu me lembro que tinha um homem que foi considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, que foi o tal do Michael Jordan. E esse fazia de cesta de tudo que é lugar, de tudo que era jeito. Esse era tido como imparável. E ele disse uma vez que se há uma característica comum aos grandes campeões, em qualquer área da atividade ou de atividade, é a habilidade de manter o foco. Ninguém é campeão de nada se não mantém o foco. Foco é fundamental para pessoas que querem chegar longe naquilo que elas fazem. E manter o foco não é algo simples, porque a vida nos propõe o tempo todo possibilidade de olharmos para o lado e perdermos de vista o nosso alvo. Porque focar significa olhar para um alvo e seguir em frente. Quantos acidentes de trânsito as pessoas não têm como evitar e acontecem por causa da perda do foco? Você está lá dirigindo o carro, toca o celular, ou você recebe uma mensagem e aí você fica curioso, e aí você quer ver o que escreveram lá para você. Você acabou de sair do mercado e sua esposa lembrou que tem mais uma coisa para pegar lá. Aí você abre o celular, visualiza e bate o carro. E sofre um acidente. Você está andando na moto, de repente você olha para o lado para cumprimentar alguém, o carro da frente para, você bate na traseira. Coisas que acontecem por quê? Porque a gente perdeu o foco. Tem gente que perde a mão, tem gente que perde o foco. O jovem que está na faculdade, e aí de repente ele arruma uma namorada, e daqui a pouco ele não consegue mais manter o namoro e a faculdade. Agora você deve estar lembrando aí, você que está mais velho, já passou por esse processo, lembrando de quando você fazia a faculdade. Poxa vida, quando eu comecei a namorar, realmente eu ia para a faculdade, cortava o caminho e acabava indo parar na casa da minha namorada. Né? Sem querer, querendo. É esse negócio de perder o foco. Às vezes a gente perde o foco. E a gente perde o foco justamente porque abrem-se possibilidades ou abrem-se caminhos para os quais a gente pode olhar e visualizar outras coisas. Por exemplo, um dos caras mais impressionantes do mundo dos negócios, de uma atualidade aí, de uma proximidade, é o tal do Steve Jobs. E o Steve Jobs, ele tem uma fala também muito interessante sobre isso, que ele vai falar assim, olha, algumas pessoas, elas acham que o foco significa dizer sim para a coisa em que você irá se focar, mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. É igual a pessoa que abre um restaurante. A pessoa abre um restaurante, ela fala assim, não, eu vou me especializar em comida mineira. Aí ela começa a ver, aí um dia alguém fala assim, nossa, mas você sabe que eu gosto tanto de comida japonesa? Aí daqui a pouco ela coloca um cantinho da comida mineira e comida japonesa. Aí daqui a pouco alguém fala assim, não, mas sabe o que eu gosto também? Nossa, eu gosto de comida chinesa. Aí tem um cantinho da comida chinesa. Aí daqui a pouco tem um cantinho da comida japonesa, tailandesa e todo tipo de comida. E você perdeu o foco e de repente ninguém mais gosta da sua comida. Por quê? Porque não tem um foco específico. Você dá tiro para todo lado. Você quer alcançar todas as pessoas e no fim das contas você acaba não alcançando nenhuma. Gente que perde o foco. E quando a gente fala de foco, o apóstolo Paulo aqui ele está falando sobre a importância da gente ter um alvo na vida. E o nosso alvo ele tem um nome. Você sabe qual que é o nome do nosso alvo? Qual que é o nome do nosso alvo? Jesus. Eu vou perguntar de novo e eu quero ouvir você, pelo amor de Deus, senão eu vou embora. Qual que é o foco do nosso alvo? Jesus. Todos nós estamos caminhando aqui em direção a Cristo. Ele é o foco, Ele é a razão de todas as coisas. Nós acabamos de cantar isso e nós não temos outro bem além dEle. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é aquele que morreu por nós, Ele é aquele que nos promete vida abundante. Nós estamos aqui caminhando para um alvo específico, nós estamos caminhando em direção a Cristo e nós não podemos perder o foco. Foi John Piper que escreveu uma frase muito interessante.
John Piper, ele escreveu já há algum tempo atrás, não existia ainda, existia, mas no Instagram ele não era essa força toda que é hoje. Mas o John Piper escreveu assim, presta atenção nisso, uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Eu vou repetir. Uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Tempo nós tínhamos. Inclusive para ficar ali caminhando, visualizando a vida dos outros. Então fala assim, Senhor, eu não orei porque eu não tive tempo. Aí Deus vai pegar o seu registro do Twitter e do Facebook, do Instagram. Ele vai falar, mas você passou horas lá, todo dia. Por quê? Porque perdemos o foco. Paramos para olhar aquilo que não é fundamental na vida. E o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto? E por que eu estou falando sobre isso? Porque o apóstolo Paulo está olhando para a gente nesse texto e falando assim, nós precisamos focar a vida em Cristo. Cristo precisa ser o Senhor das nossas vidas. E lá no comecinho, ele vai dizer, a gente corre o risco de perder o foco diante de pessoas que querem realmente tirar o nosso foco. Olha o que diz o capítulo 3, acompanha aí na sua Bíblia, o verso de número 2. Ele vai dizer assim, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é quem somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. O que ele está dizendo assim, olha, gente, não perca o foco com gente ruim. Porque assim, você há de convir comigo. A gente precisa, de tempos em tempos, fazer uma seleção na nossa vida das pessoas que fazem parte da nossa história. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se tem gente que te afasta da presença de Deus, é melhor viver sem elas por perto. Se tem gente que te afasta dos caminhos do Senhor, é melhor viver sem eles por perto. Se tem gente ruim querendo te afastar da presença de Deus e te levar a fazer coisas que desagradam ao Senhor, essas pessoas devem ser retiradas da sua vida o mais rápido possível. Por quê? Porque essas pessoas tiram o nosso foco e elas tendem a nos afastar da presença do Senhor. E olha o que diz o salmista no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no Senhor e na sua lei medita dia e noite. É o apóstolo Paulo que vai escrever, olha gente, vocês tomem cuidado, porque as más conversações corrompem os bons costumes. É o apóstolo Paulo que diz aqui o que acabamos de ler, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Afasta esse povo da sua vida, por quê? Porque eles te afastam de Deus. E se tem uma coisa que vale a pena nessa vida, é estar na presença de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus ele vai falar sobre isso. E sabe o que ele vai dizer? Ele vai falar assim, se o seu olho te faz pecar, o que a gente faz com o olho? Arranca aí, joga fora. Assim, é lógico que é uma metáfora, há uma simbologia em todo esse ensinamento de Cristo. Mas assim, porque se isso fosse a realidade, está todo mundo aqui de óculos escuros, sem o olho. Mas o que Jesus está dizendo? Jesus fala assim, se o seu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora, porque é melhor você entrar no reino de Deus sem o olho do que você não entrar. Ou seja, é melhor você afastar da sua vida aquilo que te afasta de Deus do que você não estar com Ele por toda a eternidade. A gente corre o risco de perder o foco diante dos problemas. Às vezes a gente vai tendo tantos problemas que a gente se esquece da grandeza do nosso Deus. A gente se assusta, a gente se esconde. Elias um dia se escondeu numa caverna porque ele foi ameaçado. E ali naquela caverna a sua fé foi se esfriando até que Deus o visitou. Porque a gente corre o risco de, diante dos nossos problemas, a gente enfraquecer e perder o foco. A gente corre o risco de perder o foco mediante as perdas da vida. Porque tem gente que quando perde alguém, se afasta de Deus.
Vou dar um exemplo. Os discípulos. Os discípulos de Jesus, quando Jesus morre, o que eles fazem? Eles largam mão de tudo e vão voltar a pescar. Porque já que a gente perdeu Jesus, a gente não tem mais razão de viver. Já que eu perdi meu pai, eu não tenho mais razão de viver. Já que eu perdi minha esposa, eu não tenho mais razão de viver. Já que eu perdi meu marido, não tenho mais razão. Já que eu perdi meu filho, não tenho mais razão. Já que eu perdi alguma coisa, eu não consigo viver mais. Já que eu perdi minha empresa, eu não posso mais viver como eu vivia antigamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode perder tudo nessa vida, mas não perca a presença do Senhor na sua história, porque é o Senhor que vai dar toda a força necessária para você se levantar de novo. É Deus que vai ser a força do seu coração para que você se mova novamente, para que você seja quem Ele quer que você seja. É Ele que vai ser essa mola propulsora, é Ele quem vai ser esse poder sobre a sua vida. É Deus. É Deus, não perca Ele de vista. Você pode perder tudo nessa vida, você só não pode perder a presença de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos estabelecer um bom foco para que a nossa vida seja relevante. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Efésios, de Filipos, ele vai escrever: não que eu tenha alcançado ou que eu seja perfeito. Gente, eu não alcancei ainda, nem sou perfeito, mas eu estou buscando alcançar um negócio que, se eu alcançar em Deus, eu vou ter tudo nessa vida. Eu só não posso perder o foco. Eu estou aqui caminhando, olhando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou aqui olhando para as coisas espirituais, porque são as coisas espirituais que vão permanecer até o fim. Porque são essas coisas que ficam. É o apóstolo Paulo que ele vai escrever em 2 Coríntios: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporárias, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que você vê vai passar. Essa igreja vai passar. Essas cadeiras vão passar. Esse templo um dia talvez tenha que ser demolido. E talvez nem seja mais um templo. Isso aqui é alugado. Mas aquilo que a gente for construir para a vida eterna permanecerá para sempre. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai nos convidar a vivenciar. Ele vai dizer: olha, estabeleça um alvo e siga em frente. Só que para você estabelecer um alvo e para você viver com segurança, é necessário você tomar uma primeira decisão. Então, para estabelecer o foco, ele vai dizer: é importante que você supere o seu passado. Para você estabelecer um foco na vida, nós precisamos superar o nosso passado. E olha que interessante. Superar o passado é alguma coisa desafiadora. Por quê? Porque o passado embaça muitas vezes a nossa visão. Cuidado para que o seu foco ele não seja o passado, porque passado não é foco de nada. Quando alguém está focado no passado, isso aí se chama angústia, se chama ressentimento, se chama rancor, se chama perda de tempo. Gente que foca a vida no passado está perdendo tempo, porque passado não é foco, passado é professor, passado é memorial. Eu estava dizendo aqui, o que Jesus falou para a gente? Jesus falou assim, façam isso aqui em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que vocês fazem isso, vocês se lembram daquilo que eu fiz. E vocês não podem esquecer o que eu fiz. Por que os judeus faziam festas? Para se lembrar das coisas que o Senhor fez. Por que eles celebravam a Páscoa? Para celebrar a saída, a forma como Deus libertou o povo do Egito. Por que eles tinham a festa dos tabernáculos? Para lembrar que esse povo viveu no deserto durante 40 anos, mas ali naquele deserto esse povo prevaleceu. Olha que coisa maravilhosa. Era uma semana de festa do tabernáculo. Vocês conseguem perceber o quanto o passado pode ser um problema para a nossa vida? Principalmente quando a gente entende que há dois tipos de pessoas que lidam com o passado e lidam mal com o passado. Porque assim, o apóstolo Paulo, o que ele vai dizer? Ele vai falar assim, não que eu tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado por Cristo Jesus. E uma coisa eu faço. E a primeira coisa que ele faz é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, porque não dá para ficar carregando o passado.
Passado eu olho para lá, olha que legal, coisa maravilhosa que aconteceu lá. Nossa, esse momento da minha vida foi difícil, mas Deus me curou, Deus agiu, Deus ali foi minha força. Olha esse momento, que coisa maravilhosa. É precioso olhar para o passado. Por mais duro que o seu passado tenha sido, pastor, eu sofri tanto no passado. Você sofreu no passado, graças a Deus ele não está mais aqui. Ele já passou. Passado ele só é bênção quando ele passa. Mas quando o passado se faz presente, ele se torna um problema. Principalmente quando há dois tipos de pessoas muito mal resolvidas sobre o passado. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas você tem dois tipos de pessoas que têm um olhar para o passado que é um negócio terrível. E o primeiro tipo de pessoa é o nostálgico. Você já viu um nostálgico? O nostálgico, ele queria reviver o passado. Ele falou, oh, meu Deus, meu passado era tão bom, quando eu era uma criança, oh, que tempo, aquilo que era a vida. Nossa, eu gosto do termo, né? Ele fala, na minha época não porque ele esteja morto, né? E não seja mais época dele, mas é porque houve uma época em que ele era muito feliz. Houve uma época que tinha alguém do lado, pô, aquela época que meu marido estava aqui ainda, aquilo que era a vida. Ah, não tinha uma época que eu morava na casa dos meus pais, isso que era a vida. É a pessoa que não consegue desenvolver o presente porque ela está sempre com uma saudade absurda do passado. Você sabe que essa pessoa, ela terrivelmente tem um desejo de voltar para o passado para revivê-lo. E quem sabe não sair de lá. Esse aqui é o nostálgico. O nostálgico, ele tem uma saudade, um desejo de reviver os acontecimentos. Mas ele fala assim, quando os meus filhos eram pequenos, isso que era a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, agora eles cresceram, está melhor ainda. Ah, não, mas eles dão outro tipo de trabalho, mas já deram outro tipo de trabalho quando criança também. Ficava doentinho, tinha que levar no médico, aquela loucura toda, aquela correria. Eu falo assim, você quer um momento difícil com a criança? Eu acho que o pior momento da criança é quando ela tem ali em torno de 2 anos. E ela está começando a aprender a andar. Gente do céu. A criança, aí todo mundo fala assim, que maravilha, meu filho já está andando, está entre 1 e 2 anos ali. Começou o terror da tua vida. Não a criança em si, mas assim, você não tem mais sossego. Porque a criança quer andar, ela quer descobrir, ela quer mexer nas coisas, ela quer abrir gaveta, ela quer fechar a gaveta, ela quer ver o que tem dentro da gaveta, ela quer pegar uma faca, ela quer colocar o dedo na tomada, ela quer fazer tudo. E você tem que ficar o dia inteiro andando atrás dessa criança. Aí você compra o tal de cercadinho, né? Aí tem as mães que compram o tal de cercadinho, colocam em volta da criança para ela não sair do cercadinho. Aí essa criança, não sei o que acontece com ela, que ela pula o cercadinho. Porque ela já está esperta, ela pula o cercadinho, ela corre para lá, corre para cá, anda para lá, anda para cá, mexe em tudo, derruba coisa, derruba aquele vasinho chinês que você tem, que você ganhou da sua bisavó. Essa criança mexe e quebra. E aí você tem que guardar tudo as coisas no armarinho. Então assim, o tempo vai passando, vai ficando bom. O problema é que a gente estabeleceu que aquele momento que era bom. O momento que eu tinha tal namorada, aquele momento que foi bacana, aquele momento que eu namorei aquele rapaz, se eu tivesse casado com ele, aí sim minha vida ia dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se não está dando certo com esse homenzão que você tem aí do seu lado, não vai dar certo com ninguém. É lógico que eu estou brincando. E às vezes falando sério. Mas a grande questão é a seguinte: o passado já passou. Não dá para ficar com saudade. Porque gente que fica com saudade do passado fica rancorosa, fica chata. Mas tem um segundo tipo de gente que não consegue lidar bem com o passado. Porque se o primeiro é o nostálgico, que fica lá sempre com saudade, lembrando, o segundo é o melancólico. E o melancólico, ele é terrível, porque assim, o melancólico, ele é pior que o nostálgico. Porque se o nostálgico tem uma saudade das coisas que aconteceram, o melancólico, ele tem uma saudade das coisas que não aconteceram. O melancólico é aquele que fala assim, se eu tivesse. Tem até uma musiquinha lá no Instagram, um fundo lá que o rapaz fica falando, se eu tivesse. Se eu tivesse. Se ele tivesse feito diferente, talvez as coisas fossem melhores.
Se eu tivesse terminado meus estudos, talvez, se eu tivesse feito a outra faculdade que meu pai falou que eu tinha que fazer, se eu tivesse terminado os cursos que eu tinha que terminar, se eu tivesse ido para aquela viagem, se eu tivesse feito, ele tem uma saudade de um passado que nunca aconteceu. É terrível o melancólico. Ele tem uma saudade, esse passado não aconteceu, esse passado não existiu, mas ele tem sempre a sensação de que se ele pudesse visitar o passado e mudar o passado, talvez hoje ele seria uma pessoa muito melhor. E qual que é o desejo do melancólico? O desejo do melancólico é voltar no tempo, não para reviver o passado, mas para mudar o passado diferente do nostálgico. Ele fala, se eu pudesse voltar no passado, eu mudava meu passado. Eu faria alguma coisa diferente. O melancólico, você sabe qual que é o filme preferido do melancólico? De Volta para o Futuro. Ele quer voltar. Lembra que o De Volta para o Futuro é um rapaz que cria um carro que volta no tempo, aí eles voltam no tempo, aí ele quer mudar a vida dele, aí vira uma confusão, ele estraga a vida dele, ele separa os pais, vira uma confusão aquilo lá. Ele acha que está ajudando, ele está estragando, porque ele acha que se ele mudar o passado, o presente vai ser diferente, vai ser melhor. É essa sensação que a gente tem de que o passado não é algo resolvido, mas ele está sempre em aberto e a gente tem que ficar refletindo, ruminando o passado. E aí o apóstolo Paulo fala assim, quer saber? A gente perde muito tempo e a gente perde o foco olhando para o passado. E a primeira coisa que a gente faz é deixar as coisas que para trás ficam. Deixe as coisas que para trás ficam e prossiga para o alvo. E quem que é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Não, mas sabe o que acontece? Meu pai é um cara difícil, minha mãe é uma mulher complicada, não, porque meu filho não é aquilo que... Deixa eu dizer, ninguém precisa ser aquilo que você gostaria, você precisa ser aquilo que Deus quer que você seja. Para de ficar tentando adivinhar onde você errou, aonde você fez. Você sabe o que atrapalha casal? Ficar tentando adivinhar onde erraram. É onde que a gente errou? Aí um fala assim, não, mas foi lá atrás, quando a gente casou, porque a gente não estava preparado. Aí o outro fala, não, mas eu estava preparado, eu acho que era você que era muito menino. Aí fala, não, eu era maduro, trabalhava, jogava videogames. Eu era muito maduro, trabalhava, fazia minhas coisas. Eu só gostava de umas coisas. E aí começa a discussão, não, mas é você, porque assim, na realidade, o problema do nosso casamento no passado é porque quando a gente casou, eu não te afastei da sua mãe, porque a sua mãe atrapalha demais. Não, mas o seu pai é um péssimo exemplo. E aí fica aquela, sabe? Fica ali cavucando coisa que não leva a nada. E aí fica olhando para o passado e ninguém é capaz de olhar e falar assim, não interessa o que aconteceu no passado, vamos dar as mãos e seguir em frente para construir um novo futuro. Porque é assim que a gente resolve coisa. Casal resolve as coisas dizendo assim, olha, o passado foi duro, o passado foi difícil, mas a partir de agora, a gente vai olhar para as coisas que estão diante de nós e vamos construir um novo futuro para a honra e glória do Senhor. E o nosso futuro vai ser muito diferente do nosso passado, porque agora no futuro a gente vai escancarar as portas para que Deus entre na nossa vida no presente e Ele reescreva a nossa história e louvado seja Deus porque Ele faz isso. Amém, igreja? Você crê nesse Deus? A hora que a gente abre a história, a hora que a gente diz, Senhor, o passado fica para trás, Ele entra e nos ajuda a reescrever. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que para estabelecer o foco, a gente precisa otimizar o presente. E ele vai dizer, e agora eu avanço para as coisas que estão adiante, e eu continuo prosseguindo para o alvo. Porque assim, eu não vou ficar mais olhando para o passado, mas eu vou seguir em frente. Quando que eu vou seguir em frente? Hoje eu vou seguir em frente. Porque assim, tem eu vou citar aqui, uma enfermeira australiana, que ela escreveu um livro, sobre os 5 maiores arrependimentos que alguém tem no final da sua vida. Ela trabalhava com pacientes terminais, ela passou vários anos da sua vida cuidando, de pacientes no final da vida,
E ela escreveu num blog que ela tinha, e também num livro, que as pessoas elas crescem muito quando elas são confrontadas com a sua própria mortalidade. Porque quando a gente está prestes a morrer, não interessa o que é o futuro e o que foi o passado. Se alguém chegar para você e dizer assim, olha, você tem mais alguns dias de vida, você vai se esforçar para fazer o melhor nesses alguns dias. Você vai trazer para o seu dia a dia aquilo que realmente lhe é importante. E ela vai dizer que desses 5 maiores arrependimentos da vida, ela vai dizer que o primeiro é o seguinte: os pacientes em fase terminal, eles dizem assim, eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria e não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. Porque a gente muitas vezes vive o presente como um resultado de um desejo do outro. A gente fica tentando agradar o outro, passa a vida inteira tentando agradar o outro, e quando chega no final da vida a gente viu que não se agradou. E também não agradamos a Deus. Ela vai dizer que um segundo arrependimento é de homens e mulheres que dizem assim, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Trabalhei tanto pensando no meu futuro. Trabalhei tanto pensando nas coisas, eu não devia ter feito isso. Diz que o terceiro arrependimento é de pessoas que dizem, eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Eu nunca falei o que eu queria, eu nunca falei o que eu sentia. O quarto é eu gostaria de ter ficado em contato com os meus amigos. E o quinto é eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Porque chega um dia na vida em que a gente olha e fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida no presente? Quais são as sementes que eu estou plantando hoje? Que tipo de vida você quer ter? Quais as sementes que você planta hoje na presença de Deus? Quais as orações que você faz hoje na presença de Deus? No que você está investindo hoje na sua vida? Porque um dia, meu irmão, minha irmã, você vai chegar numa fase da sua vida que você vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, o tempo passou e eu perdi. E eu perdi. Sabe aquela sensação que você está atrasado para o trabalho? Você vai pegar um ônibus, a hora que você chega no ponto, o ônibus já está saindo assim, ó. Aí você grita, você chama e não tem mais jeito. E aí você fala assim, hoje eu não podia chegar atrasado, tinha uma reunião muito importante, no primeiro horário. É aquela sensação de que passou, era para eu ter cuidado melhor, era para eu ter me preparado melhor, era para eu ter feito as coisas de uma maneira melhor. Era para eu ter desfrutado melhor do Deus da minha juventude. Desfrute de Deus na sua juventude antes de que venham os maus dias e em que venha a dizer, neles eu não tenho contentamento. Jovens, desfrute da presença de Deus hoje, não precisa ser amanhã. Porque amanhã, quem se converte tarde sabe o que fala, perdi muito tempo da minha vida. Mas quem se converte cedo tem a possibilidade de conhecer a Deus profundamente. A questão não é o que a gente fez no passado e o que a gente vai fazer amanhã, a questão é o que eu estou fazendo hoje. Porque se eu quero viver uma bênção no futuro, tudo está relacionado àquilo que eu tenho plantado hoje. Jesus fala sobre sementes. Jesus fala sobre sementes. A Bíblia fala sobre sementes. O apóstolo Paulo fala aos Gálatas sobre sementes. E o apóstolo Paulo ele fala assim, sabe o que acontece, irmãos? Tomem cuidado, porque de Deus não se zomba. E de Deus não se zomba por quê? Porque tudo aquilo que você semear, isso também você vai colher. Você vai ceifar. Você tá semeando mentira, você vai colher desgraça. Você está semeando briga, você vai colher confusão. Você está semeando vingança, você vai colher guerra, você vai colher guerra, vai ceifar guerra. Agora você está semeando a presença de Deus, você vai ver a manifestação do Espírito Santo na sua casa. Você está semeando em oração, você vai ver Deus falando ao seu coração e te usando poderosamente. Semeie hoje na presença e no altar de Deus. Terceiro e último lugar.
para estabelecer o foco. Tenha paz no seu futuro. Porque não há futuro para quem está no passado. Não tem futuro para quem está no passado. Quem está no passado está preso lá e não vai viver nada de bom. Mas por que a gente tem que prestar atenção e cultivar a paz no futuro, sonhar o futuro? Por que no futuro e não no presente? Porque quem olha para o futuro sabe que deve plantar as melhores sementes hoje. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui alcançado por Cristo Jesus. E uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio nos esperando. O apóstolo Paulo fala sobre vários prêmios, e eu quero convidar você só a pensar sobre alguns aqui. Capítulo 3, verso 10, olha o que ele fala. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a sua ressurreição dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo está falando assim, eu tenho coisas para experimentar em Deus. Eu tenho coisas para viver com o Senhor. Você quer construir um futuro maravilhoso? Jesus ele vai dar uma dica. Não ajunteis tesouros aonde? Terra. Onde? A traça corrói e a ferrugem. Onde a traça corrompe e a ferrugem corrói. Mas ajunteis tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, onde as traças não corrompem e onde a ferrugem não corrói. Por que a gente está vivendo esse sofrimento na terra? Por que a gente roubando para cá, a gente roubando para lá? Porque ninguém está pensando na eternidade. Por que a gente fica tentado a fazer as piores bobeiras da vida? Porque ninguém está olhando para a eternidade. Mas quando a gente olha para a eternidade, a gente fala como o apóstolo Paulo, eu quero experimentar o poder da tua ressurreição. Porque um dia a gente vai experimentar a igreja. Um dia a gente vai experimentar o poder da ressurreição. E ele termina essa carta dizendo, olha que coisa maravilhosa que ele vai dizer, a partir do verso 17, acompanha aí comigo. Ele fala assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. E o seu Deus é o estômago. Ele está falando que seu Deus é o desejo. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Mas, verso 20, a nossa pátria, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados. Esse corpo seu, a Bíblia chama de corpo humilhado. Sabe por quê? Esse corpo sofre. Esse corpo desgasta. Esse corpo faz você jogar bola e arrebentar o joelho. Esse corpo faz você ter dores. Pastor, eu ainda não tenho dor. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus te conserve assim, porque chega uma época na vida que as dores vêm. Que os incômodos vêm. Você conversa com pessoas de mais idade, elas vão falar sobre isso. Aí faz frio, aí a pessoa fala assim, ai, não pode fazer frio, dói tudo. Dói até os ossos, sua avó falava isso. Por quê? Porque o tempo passa, o corpo se corrompe, mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, mas ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, focados em Cristo Jesus, não percam Jesus de vista. Porque um dia a gente vai ter um corpo que não vai doer mais nada.
Um dia a gente vai ter uma vida maravilhosa, numa pátria em que a gente não vai ficar tendo que ligar a televisão para ver quem roubou mais e quem roubou menos. A gente não vai mais ficar chorando porque tem injustiça demais no nosso mundo. A gente não vai ficar ali desesperado porque tem criança passando fome, porque tem família que abusa de criança, porque tem sofrimento na vida das pessoas. A gente vai ser restaurado por completo, porque ali o Senhor dominará todas as coisas. E um reino de paz e de justiça, ele se estabelecerá para todo sempre, e ele não terá fim, diz a palavra do Senhor. Ele não terá fim. Irmãos, foquemos em Cristo Jesus. Foque nas suas orações. Ore olhando para Cristo Jesus. Seu foco é Jesus e seu foco não é a felicidade, porque Jesus é a sua felicidade. Seu foco é Jesus e não a riqueza, porque Jesus é a sua maior riqueza. Seu foco é Jesus e não o desejo, porque é Jesus quem alimenta a sua alma. Seu foco é Jesus e não a vida eterna, porque Jesus é o caminho para a vida eterna. Eu não estou aqui caminhando falando assim, eu vou para a vida eterna. Eu estou aqui caminhando falando assim, eu quero estar com Cristo. Porque aonde Cristo estiver, haverá a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. O Ministério de Música pode vir aqui à frente. Os diáconos estão aí, Tião? Ok, pode chamá-los também. Mas eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, curve sua fronte. Feche os seus olhos. E eu quero perguntar para você se na sua vida o seu alvo tem sido Cristo. Se Jesus é o seu alvo. Se Jesus é o seu Senhor. Porque se Ele não é ainda, hoje Ele quer ser. E hoje Ele precisa ser. Hoje Ele quer ser o foco da sua vida. Ele quer que você trabalhe para Ele. Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. E não, ó Pai, que a gente já tenha alcançado ou que a gente seja perfeito, porque não somos. Mas queremos dizer como o apóstolo Paulo, vamos prosseguir para alcançar aquilo para o que nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados para viver com Cristo, para pregar Cristo Jesus, para servir a Cristo e para ser uma bênção na vida um do outro. Ó Deus, levanta homens e mulheres, levanta jovens aqui nessa igreja, cheios do Teu Espírito Santo, para que eles Te sirvam com toda a força do coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa homens e mulheres, abençoa crianças, adolescentes, para que coisas novas aconteçam nesse lugar. Fala aos nossos corações e prepara as nossas vidas para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém.